acompanhando nessa live, ainda é uma live eleição 2024, e nós estamos aqui com a Kel. A Kel que teve uma expressiva votação na eleição de ontem, domingo, e que nós até esperávamos que ela viesse aqui ontem, mas ontem a agenda dela estava tão cheia que ela não conseguiu aparecer e hoje ela está aparecendo. E outras entrevistas nós vamos fazer. Kel, primeiro, parabéns pela eleição de ontem, né? Merecida a vitória. E como é que você está vendo isso? Como é que você está vendo esse cenário? Você tem trabalhado algumas eleições anteriores, que você já participou, né? Eu estou perguntando, já participou ou não? E se é efetivamente a primeira, né? Então, está contigo a palavra. Primeiramente, boa noite. Eu quero agradecer poder estar aqui, né, no Divin News, conversando com o Geraldo. Ontem meu celular estava uma loucura, a gente não conseguia ver. Eu fiquei muito nervosa, porque foi a minha primeira eleição, foi o meu primeiro processo eleitoral. Foi o primeiro? O primeiro. Nunca Olha. tinha sido candidata. Bacana Eu isso, sempre fui, vamos assim dizer, uma militante, um corpo político, mas não um corpo político institucional. Eu nunca tinha ido para a linha de frente. E foi a primeira vez que eu participei e eu fiquei muito nervosa por mim, porque eu já participei em outras campanhas, como voluntária, principalmente as da Lohana, né, em 2020, em 2022. Pretendo participar nas próximas também, mas para mim foi ontem a primeira experiência e foi assim, fiquei muito ansiosa. Ficou, né? E surpresa Não, também. mas isso é normal, ficar ansiosa, ficar nervosa. Ontem, por exemplo, o Flávio Marques esteve aqui, que também foi reeleito, né? Para mais uma legislatura. Ele chegou aqui, eu perguntei como é que ele estava, ele quase que não estava, entendeu? Então, geladinho, mão geladinha, e à medida que a votação foi aumentando, o estado emocional dele começou a melhorar. Foi estabilizando, né? Começou a estabilizar, e eu acredito que eu fiquei acontecido com o a mesma rosto coisa, inchado, né? que eu tive, na hora que chegou assim, mais ou menos nos 800 votos, e porque tava demorando a atualizar. Tava. Aí eu tive uma crise de choro, porque acho que estourou toda a ansiedade da semana, né? Eu chorei, aí parei. Falei assim, não, pronto, 800 votos, já não estamos passando vergonha. Bom, né? Porque a gente nunca foi testado, a gente não tinha uma noção. Tem esse negócio, né, de ser testado nas urnas. Isso, e eu falo por isso, porque como eu não sou uma vereadora de bairro ou de uma localidade, não tem como nem a gente medir. Então, eu sou professora, conheço muita gente de vários bairros, então eu não sabia se já tinha passado o local que eu teria uma votação expressiva ou não. Então, eu estava muito no escuro quanto à apuração. E aí, quando chegou nos 1000, eu falei, pronto, agora eu acho que vai. E aí, só foi. E aí eu chorava e fui ficando cada vez com o rosto mais inchado. E depois sem voz, como vocês estão vendo aqui hoje. Ontem nós fizemos a central aqui da cobertura e nós adotamos também, eu não me lembro exatamente porque era tudo muito corrido, né? Mas nós fizemos um processo de que algumas pessoas da nossa equipe aí estiveram em alguns pontos de votação e copiaram o QR Code. Sim. Então nós começamos a dar parciais antes mesmo do TSE, né, da Justiça Eleitoral. E depois aí começou, só mais tarde começou, mas começou o TSE a divulgar. Mas o nosso universo era, de certa forma, era pequeno. Nós chegamos a alcançar nessa apuração assim de QR Code, daqueles relatórios são afixados, né? Em torno de entre 20 e 25 mil votos, né? Já dava uma média legal, né? Mas você, Kel, você teve aqui, segundo a apuração aqui, 2.195 votos. É um númerozinho bom, um número bem legal. Porque você, então, olha só, o Wesley Jarbas foi o mais votado, ele ficou com 3.994 votos, seguido pelo Israel da Farmácia, que também ampliou a votação. Tanto o Wesley quanto o Israel da Farmácia, ambos ampliaram as suas votações, né? O Josafá Anderson, do Cidadania, eu não me lembro, mas parece que ele deu uma ampliadinha aqui na votação também. Se eu não me engano, na eleição passada,
eu posso estar errado, aí ele pode me corrigir, fica à vontade depois. Ele teria tido 2.500 e foi para 2.900. O Valmir Ribeiro, que é lá do PL, lá de Ermida, com 2.497. A Ana Paula do Quintino também ampliou a votação. O Vitor, o Breno, e logo a seguir vem você com 2.195. Aí depois vem que você é do PV. Do PV. Aí depois veio seu presidente. Veio Veio seu presidente, que Rodson. teve aqui ontem, o Rodson, né? Você teve 2.195. O Rod teve 2.100. Olha a diferença, pouquíssima. 191. Por isso que a gente fala que todo voto é importante, todo voto conta. Porque, por acaso, se a gente tivesse feito o número, né, de coeficiente, não teria saído, Não teria, né? Não teria entrado. E foi muito bacana esse processo da gente conseguir, porque foi um trabalho de formiguinha mesmo, da gente ir construindo e conhecendo a cidade. E eu falei muito com as pessoas que eu ia encontrando, o quê? Eu vou falar aqui 1 milhão de vezes que eu sou professora, porque eu tenho muito orgulho de ser professora. E não é para menos, né? E todo esse processo passa pela minha experiência como professora. Porque o professor, ele trabalha 2, 3 turnos, né? Eu já trabalhei hoje de manhã, acabei de sair de uma outra aula para estar aqui com vocês. E acaba que a gente fica muito preso da casa para o trabalho para casa, a gente só vê o nosso cercadinho. A experiência de fazer a campanha me fez conhecer Divinópolis e conhecer uma Divinópolis que a gente nem imagina que existe quando a gente sai desse centro e vai para as adjacências, para a periferia. E foi muito bacana conversar com as pessoas. E a campanha foi muito legal nesse sentido. Então, no domingo, antes de começar, eu já estava assim, com a sensação de um dever cumprido, de uma campanha bacana. De ter combatido o bom combate. Exatamente, de ter levado, né? Eu gosto muito da oração também de São Francisco, de ter levado para as pessoas, às vezes, um pouco de esperança, uma palavra amiga na hora que estava precisando. Então, assim, eu fico até emocionada de falar que foi um processo muito bacana. Eu acho que a política precisa ser, assim, de trazer esperança, né? De esperançar, por mais que seja um caos, a gente precisa procurar essas pessoas e trazer. E aí eu acho que é por isso que a gente teve uma votação expressiva, porque a gente conversava, a gente parava, a gente ouvia, e muitas das vezes fala assim, não, pedir voto é rápido, entrega o santinho, entrega o próximo, e eu não consigo, você já está percebendo que eu falo bastante. E eu não consigo, eu gosto de ouvir, de estar perto das pessoas, entender o que está acontecendo. Eu acho que o resultado disso refletiu nas urnas. Ô, Kel, ontem a gente estava debatendo aí, estava o Evandro Araújo, né? O André Martins, né? Que é um engenheiro, um direto amigo, também pesquisador. Ele sabe tudo, os meandros das redes sociais aí. Quer descobrir alguma coisa, é o André. Bom saber. E estava também o João Senzi, que é do Instituto de Pesquisa, né? E a gente estava falando que não adianta a eleição ela começa antes e é de fundamental importância que o partido seja escolhido corretamente. Sim. Porque se você não escolher o partido, existem duas. Escolher o partido bem, né? Existem duas suposições. Uma é que o partido não consiga atingir a legenda, você tem uma boa votação e você acaba não entrando porque o partido não cumpriu o coeficiente, né? E a outra é você entrar num partido muito, muito bom e você ter uma votação expressiva, mas alguém tem uma votação maior do que você. Aí você vira aqui no popular, eles chamam molinha de voto, né? Então aí tem que bem medir isso é de suma importância. A vitória, ela começa a se consolidar não. Ela começa na escolha do partido, né? Escolha correta da legenda, senão você. Mas você concorda ou não comigo? Eu concordo, mas eu confesso que a minha escolha por partido foi por questões mesmo de ideológicas. A gente arriscou, e que bom que deu certo, né? Porque o Partido Verde é um partido que
concilia muito com as nossas ideias, né? Principalmente a questão do meio ambiente, né? A questão da gente pensar nessa urgência climática, a questão também das mulheres, enfim, é um partido de ideias progressistas e que me atraiu desde sempre, então eu fui muito por esse lado. Às vezes eu pecaria por não ter feito esse pensamento racional, mas eu arrisquei e que bom que deu certo, né? Ainda bem, né? Ainda bem, senão eu estaria aqui com você agora. Mas falando nessa questão ideológica, quando você fala do PV, do Partido Verde, que também ao longo, isso há que se fazer uma observação, uma crítica a esse respeito, que o Partido Verde, na sua concepção, quando ele começou, ele tinha um viés ideológico muito maior da preocupação com o verde, né? Com o meio ambiente, né? Atualmente, nem tanto. Né? É preciso que até o PV retome essas origens. Precisa retomar as origens. Acho que o momento é esse, porque é muito difícil também hoje em dia, dentro do capitalismo, falar de meio ambiente, porque você é taxado de várias coisas. Mas é interessante a gente pontuar isso justamente no momento que a gente vive de crise climática no mundo inteiro. A gente está vendo esse calor, né, que eu brinco muito com os meus alunos subsaarianos, que a gente está vivendo no Brasil. E o momento é agora da gente retomar as raízes e principalmente a gente batalhar para ter uma consciência verde em todo o mundo. A sobrevivência tem que ser acima de qualquer ideologia. E você, na sua atuação na Câmara a partir de 2025, quando você toma posse, você vai ter bastante trabalho, porque uma das coisas que tem ocorrido em Divinópolis, não só em Divinópolis, mas no Brasil de modo geral, em várias cidades, é onde o homem privilegia o desenvolvimento econômico em detrimento do cuidado com o meio ambiente, onde às vezes são liberados projetos arquitetônicos, projetos de expansão, projeto de bairro, projeto de condomínios, onde eles ignoram, na realidade, a questão ambiental de mina e passam por cima, passam de nascente, né? Passa por cima de vegetação que não pode ser retirada, como exemplo, dou um exemplo pontual aqui, a questão do pequi, né? Então, tem toda uma situação que eles querem atropelar, tá? E por vezes conseguem atropelar e isso depois tem reflexo, né? Nós temos um reflexo climático, um reflexo na infraestrutura, onde, por exemplo, você vê às vezes determinados locais que existem enchentes, inundações constantes. Se você for analisar a origem, é porque foi feito alguma coisa contra o meio ambiente. Exatamente. E depois o meio ambiente cobra fatura. Né? E você vai ter projetos lá assim que vão aportar lá, vai botar aí, aí você vai ter que trabalhar. E a gente quer fazer esse papel porque Divinópolis ficou um bom tempo sem pessoas, principalmente depois que a Lohana saiu, sem pautar e defender e fiscalizar o meio ambiente. A gente quer fazer esse papel de fiscalizador e de protetor também do meio ambiente aqui em Divinópolis, pensando, né, um projeto, talvez de arborização do centro, com árvores que são próprias para o centro urbano. Isso tudo dá para fazer com planejamento, com cuidado, com conversa. E eu acho que a gente consegue, né, fazer um movimento conciliatório em prol do meio ambiente e em prol da gente. O desenvolvimento ele não pode ser estancado, é preciso que haja desenvolvimento econômico, sim, que haja tudo isso, mas é preciso que haja também controle com esse meio ambiente. Cuidado com ele, consegue, né? Acho que conciliar, é porque acho que às vezes a gente vai com muita sede ao pote, quer fazer tudo muito rápido e perde, né? Quer passar por cima. Dá para ser feito. Países já mostram para a gente que dá para ser feito. Lugares no Brasil mostram. A gente só precisa estudar um pouquinho, dar uma lida, fazer uma pesquisada. E é isso que a gente quer propor. A gente quer elevar um pouco mais o nível de debate na Câmara de Vereadores em prol da população. E quando você fala de arborização, me remete a um tema agora recente, onde uma árvore da praça foi cortada sob a argumentação
de efetivamente ela estar doente, e isso até se confirmou que era uma árvore que estava com alguns problemas de ordem orgânico dela mesmo, né? Contudo, ela chegou àquele ponto porque não houve um tratamento antes, tá? Não deixa o paciente ir para o CTI, não Isso. cuida dele antes, aí deixa ele para o CTI, aí depois não tem jeito, acaba morrendo. A né? árvore é uma metáfora de como a gente deixa tudo também para ser resolvido em última hora, em última instância, ao invés de ter um cuidado prévio. Se a árvore tivesse sido cuidada, se tivesse tido uma preservação ali, ela não teria morrido. Morreu, mas também poderia ter feito, porque eu sou historiadora, né? E Divinópolis tem um problema muito grave em questão à sua memória, com seu patrimônio. E a natureza, aquela árvore também era um patrimônio, né? Precisava ali ter tido um cuidado com a população ficou muito sensível com a perda da árvore. Já que teria que ser cortada, avisasse. Vamos Poderia, fazer, né? Poderia ter feito. Eu acho que tudo que quando é bem colocado, comunicação, né? Isso, quando a gente é transparente, tudo se resolve. Então, eu acho que isso também vai fazer parte do nosso mandato, né? Essa busca pela transparência, pela transparência, pela explicação antes, né? Exato. Que é um diálogo, a gente entende. De repente cortou. E não, mas cortou por quê? Verdade. As pessoas não moram ali perto. Teve muita gente que ficou muito triste, porque isso faz parte da memória, faz parte da construção da gente enquanto divinopolitano. E além desse trabalho, uma das coisas assim que eu também vou te fiscalizar. Como imprensa fiscalizadora, uma situação é a seguinte: existem as reuniões do CODEMA, é importante participar, porque ali se decide e às vezes a população não toma conhecimento. Isso. Porque na reunião do CODEMA e na reunião do uso, da Comissão de Uso e Ocupação do Solo, previamente alguns empresários ou empresas, de modo geral, o problema é discutido antes. Sim. Ele é discutido no CODEMA, ele é discutido na Comissão de Uso e Ocupação do Solo, e aí não tem representante do meio ambiente para poder falar isso aí, não, gente. E acaba que a população nem toma conhecimento. Nem fica sabendo. É melhor que a população tome conhecimento quando está em discussão ainda nessa comissão do CODEMA e de uso e ocupação do solo, e aí você tem um papel também bom de participar dessas reuniões. De ficar de olho, Ficar de olho nessas reuniões. É isso que a gente quer fazer. E ótimo você ter falado sobre isso, Geraldo, porque outra coisa que a gente ouviu muito nas ruas é que as pessoas não sabem fiscalizar, não tem, não tenho tempo de ir, não tem, mas é necessário, porque senão também afrouxa muito. A gente precisa estar sempre sob pressão. Pelo menos é assim que eu vejo o exercício dos políticos, né? Agora eu virei política, não sei como que eu vou falar isso daqui a um ano para você, mas é sobre isso, é o exercício da nossa cidadania, a gente saber em que a gente votou, cobrar dessa pessoa, né? E ficar de olho no passo a passo dela, porque o vereador é o político mais próximo da população. Tanto o vereador quanto o prefeito, né? Exatamente, mas ainda acho que o vereador ainda é mais próximo. Não, é muito mais próximo, né? Muito mais próximo, mas a gente fala muito em deputado estadual, deputado federal, mas estão lá longe, estão lá em Brasília, outro está lá na Assembleia Legislativa, lá em Belo Horizonte, no caso aqui, né? Tá acontecendo no calor, né? Eles só costumam vir quando chega próximo das eleições deles, aí eles costumam voltar para a base, aí queria saber tudo. Isso. Né? Mas fora disso, eles não estão... Outra coisa para ficar de olho, né, nos futuros candidatos, né? Já está... 2026 já começou. Já começou? Ai, que ótimo você falar isso, porque eu fui falar isso no início do ano, todo mundo me zoou, falou que eu estava muito ansiosa. Não, mas tudo se provou. As eleições de 2026 começaram em 2024 e isso é inegável. Verdade. Então, Kel, a gente... você tem alguma coisa a mais que você queira colocar? Eu volto a te parabenizar, né? E... vou acompanhar o seu mandato, que a gente sempre acompanha, né? O nosso viés é muito político, né? E a gente vai estar aberta para qualquer momento que você necessite de alguma coisa de matéria, de nos comunicar alguma coisa,
alguma denúncia, Alguma denúncia. nós estamos abertos. O papel tá? da imprensa na democracia é extremamente importante, né, Geraldo? Eu acho que as pessoas têm visto também a imprensa como uma grande vilã, que não é, porque o papel da imprensa é levar a informação para as pessoas. Queira se vai doer em alguém ou não, esse que é o papel da imprensa. E eu fico muito feliz de poder contar com vocês, poder contar, né, Não, com as portas estão abertas, Divinils, sabe? Tanto porque presencialmente, ó. porque o que acontece? Muitas das vezes vai chegar algum tipo de denúncia via você, que pode chegar até a mim, para a gente fazer essa fiscalização. Então, eu acho que a parceria ela é muito importante. Uhum. E a gente quer ser um vereador, fazer um mandato, que é um mandato para o povo de Divinópolis, um mandato conciliatório, um mandato que a gente vai fazer, sentar e conversar para fazer acontecer para Divinópolis. Divinópolis está muito estagnada. Divinópolis poderia ser realmente, voltar a ser a princesinha do Oeste, mas sem aquelas ideias retrógradas do passado. É verdade. Mas a princesinha do Oeste com esse brilho, né? Voltar a ser o polo da moda. A gente tem aqui, né, as universidades, tem o curso no Cefet de produção de moda, a gente tem pessoas talentosíssimas que estão empreendendo. Então a gente quer fazer a ponte sobre isso, a gente quer cobrar, a gente quer fiscalizar, a gente quer fazer acontecer uma cidade melhor do 0 aos 100 anos. Eu falei isso durante 45 dias e quero repetir nos próximos anos. A gente quer uma cidade inclusiva para todas as pessoas, do 0 aos 100, com educação de qualidade, com cultura, porque a cultura também gera, né, o retorno financeiro, fazer da cidade, né, trazer novamente grandes apresentações com os artistas divinopolitanos, valorizar o que a gente tem, que é maravilhoso. Com certeza. Divinópolis é uma cidade potente demais e a gente pode fazer coisas maravilhosas. Pode fazer muito mais do que é feito, né? Vamos esperançar, vamos além, né? Vamos além, vamos trazer essa esperança em dias melhores, porque a gente tem que trazer de novo a autoestima do cidadão. O cidadão está com uma autoestima muito baixa, ele não está mais acreditando que a política pode fazer diferença, e a gente quer mostrar que pode e que o voto de cada um é muito importante. E é isso. E eu agradeço. Obrigado a você, viu, tá? meu amigo? Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu tô aqui assim meio tenso, olhando para cá e para lá. Eu tô vendo um ventinho aqui e eu tô preocupado com esse vento. Tá muito gostoso esse vento. Pô. É só para não voar as coisas. Para não voar as Mas coisas, tá né? muito bom, né? Gente, muito obrigado, viu, Carol, pelo seu tempo, tá? Nossa, Um grande sempre abraço e comigo. boa sorte para você lá, tá, querido?